Como lidar com clientes exigentes e como fidelizá-los para sempre? Se bem que tem cliente que às vezes a gente fala, vai de ré, Satanás, que nós não te quer aqui dentro da nossa empresa, seu ordinário. Né? Tem gente assim, né, dentro do salão de banho. Então, nós atendemos público aberto, né, donos de cachorro, e na maioria das vezes são mulheres, e tem que saber lidar, né? Mulher tem que saber lidar. Eu sou casado com uma mulher, né? Talvez vocês não saibam, mas sim. E a gente tem uma vida, né, de casado, ali, mais 10 anos junto. Então, mulher, você tem que saber lidar, tem que ter paciência, tem que saber ouvir, tem que conversar. Então, assim, quando a gente tá dentro da empresa, tá trabalhando, a gente se depara com vários tipos de situações que são muito estressantes. Pessoas que pedem o mundo e o fundo. Pessoas que pedem o mundo e o fundo. E aí, quando você passa o preço, ele não quer pagar, porque ele fala, tá maluco? Ali na outra esquina é mais barato. O que você tem nesse shampoo? Tem ouro pra cobrar esse preço? Então, temos várias situações durante o dia a dia que vão fazendo a gente se estressar. Chega uma hora que você não aguenta olhar mais cachorro, não aguenta olhar mais cliente, não vamos ficar romantizando o trabalho, porque não tem romantismo nenhum. Nem no casamento tem romance direito. É só no começo, depois o negócio começa a desandar. E aí o que você faz? Você começa a trabalhar pro negócio voltar pro trilho. É sempre assim, né? É uma luta eterna pelo tédio de já ter conquistado uma coisa, entendeu? E a necessidade de ter sempre uma experiência nova, né? Uma coisa nova. Então, o ser humano, ele é assim, desse jeitinho. E aí, dentro da empresa, é quase que a mesma coisa quando a gente vai falar com o cliente. Então, a gente tem um cliente que não tá nem aí. O que é aquele cliente que não tá nem aí? É aquele cliente que chega ali e fala bem assim, é pra tomar banho, só isso. Pronto, só banho, só banho, só banho. Né? Às vezes não é nem o homem que leva, nem a mulher que leva, é o marido. E o marido, sonso, coitado, não sabe de nada, não sabe nem o que tá acontecendo. Ele só levou, ela mandou trazer. Trouxe aqui, tó, se vira com o cachorro. Depois ela vem buscar. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim que acontece. E aí, quando o cliente é mais exigente, na maioria das vezes é cliente mulher, é ela que leva o cachorro até o pet shop e é ela que começa a listar as coisas, né? Um exemplo, eu tive uma situação já, uma não, gente, se eu parar aqui e falar pra vocês, são situações infinitas. Nós teríamos aqui um podcast só de casos de cliente. Se quiser um podcast de casos de cliente, deixa aqui nos comentários. A cliente chegou com o cachorro, marcou o horário com um mês de antecedência, e durante toda a semana ela mandava mensagem, ó, eu vou ir tal dia, tá? Confirma, não vai perder meu horário. Por quê? Porque ela faz a faculdade, aqui eu moro em Foz, né? Foz do Iguaçu atualmente, e ela mora no Paraguai, ela faz faculdade, é uma baiana que veio pro Paraguai fazer faculdade ali. E aí, como ela tem que atravessar a ponte, por isso que ela agendou de forma antecipada, maravilha, né? E aí a mulher chegou no bendito dia, ela chegou com o cachorro mais uma sacola, com um monte de coisa. O cachorro, gente, pra vocês não sabem, era um vira-latinha, meio mestiço de poodle com alguma coisa assim, sabe? Meio veinho e tal, cheio de problema de pele, alergia, atopia, aquela situação, né? Aí ela chegou e começou a fazer o disclaimer, né? Porque onde eu tava levando, lá eles passavam a máquina no meu cachorro, raspavam até o couro dele, e ele ficava todo empipocado, não passava o shampoo direito, né? E aí nunca resolveu o problema, e eu vim falar de vocês aqui, e aí eu vim aqui porque eu quero que faça bem feito meu cachorro, tá? Comecei a conversar com o cliente, né? E perguntei, você já levou no veterinário? Eu já levei em 500 veterinários, nenhum deles presta, todos eles são vagabundos, todos eles são ordinários, só me enfia produto e remédio e não resolve o problema. Eu falei, vixe Maria, começando bem, né? Começando bem com a mulher. Eu, tá, então bota o dito cujo do cachorro na mesa e tal. Comecei a avaliar o cachorro. Falei, olha, seu cachorro tem problema de pele. Ela olhou pra minha cara e falou assim, eu já sei. Aí, eu lembro disso até hoje, ela olhando pra minha cara falando, mas você já sei, né? Eu falei, não, mas ele tem um tipo de problema de pele que é causado normalmente pela tosa. E como é que você quer que tose? Ela falou, bem baixinho. Aí eu olhei bem assim pra ela e falei, tá, mas se tosar baixinho não dá alergia nele? Não, mas tem que tosar baixinho com tesoura. Eu falei, senhora, olha, não tem condição de fazer uma tosa extremamente baixinha só com tesoura, eu vou ter que colocar um adaptador. Ela falou, não, porque se encostar lâmina no meu cachorro, ele fica empipocado. E aí começou a discussão, né? Porque na época eu tava o quê? Cheio de trabalho, estressado, carregado, e essa moça sonsa apareceu ali na minha pra começar a fuder meu dia, né? E aí começou o processo, tal, daí eu falei, tá bom, vou fazer só na tesoura. Só que eu não imaginava que a mulher fosse ficar esperando. Gente, ela ficou esperando do começo ao fim, com a cara na janela, cuidando, ver se eu não ia passar a lâmina no cachorro dela. E eu tive que tosar o cachorro inteirinho com a tesoura. Inteirinho com a tesoura, assim, na tesoura tubarão, bem rasteira, encostando na pele. Não cortei o cachorro, fiz o trabalho bem feito. Na hora de passar o shampoo, ela entrou no salão, ela invadiu, eu tive que falar pra ela, olha, só tem que voltar, tá? Não pode entrar. Mas é aqueles donos de cachorro extremamente ansioso,
tal. E aí, nessa situação, eu percebi que não dava pra fazer o mesmo serviço que eu faço nos outros clientes pra ela. E aí, quando eu finalizei o serviço, entreguei pra ela e tal, perguntei pra ela se ela gostaria de já deixar o próximo horário agendado. Ela gostou do serviço, tudo certinho, só que daí eu expliquei: olha, nessa situação, como seu cachorro tem problema de pele e tudo mais, a gente vai ter que fazer um serviço de banho terapêutico. Ela olhou assim pra mim e falou: como assim banho terapêutico? É porque seu cachorro é especial, ele tem um problema de pele, precisa cuidar e tudo mais. E aí o valor pra esse serviço ele é diferenciado por conta do tempo envolvido. E aí eu dobrei o preço. A mulher olhou pra mim assim, falou: safado. Eu falei: não, mas é verdade, senhora, é por conta do tempo. Um outro cão mais normalzinho, a gente faz mais rápido, é mais pelo tempo. E aí quando eu tive essa conversa franca com ela, ela olhou pra mim, deu a mão assim pra mim, apertou a minha mão e falou: muito obrigado, você é um excelente profissional. E foi embora. Depois disso começou a chegar um monte de cliente, igualzinho ela, com cachorro de problema de pele e exigente. E eu cobrando o dobro. Por quê? Porque ela era uma cliente extremamente exigente. Se eu não tivesse a paciência para lidar com a situação e se eu não tivesse criado um serviço personalizado para essa cliente, eu não teria a fidelização dela. Pelo contrário, eu poderia ter mais problemas se eu batesse de frente. Entende? E aí eu negociei com ela a situação e cheguei num consenso. Criei um serviço chamado banho terapêutico para cães que têm problema de pele, onde o preço do serviço é o dobro porque o cachorro é mais especial. O mesmo vale para um cachorro temperamental. A gente coloca o serviço do nome de low stress, baixo estresse. Mas por que o nome? Porque o nome traz profissionalismo para o profissional. Se eu falasse que eu vou ter que cobrar mais caro porque ela é exigente, ela ia mandar eu tomar no rabo, entende? Mas como eu falei que o cão era especial e precisava de um banho terapêutico em vez de um banho normal, na cabeça dela a associação foi positiva, mesmo eu querendo cobrar mais caro. Porque ela viu um motivo real e ela viu que eu atendi ela com determinado tipo de serviço. Sem falar os outros fatores que colaboraram, como por exemplo, ela ir ser atendida por mim, eu de jaleco bonitinho, o banho e tosa limpo, tudo vitrine para ela poder acompanhar. Então para ela o dinheiro não era um problema, ela só era uma pessoa exigente, com um cachorro com problema e ela queria um trabalho mais personalizado. E eu não vou me recusar a vender isso para ela. E eu criei o serviço e daí em diante nós começamos a oferecer esse serviço para todos os clientes chatos, malas, que reclamam, que exigem um monte de coisa. Porque assim, tem um cliente que é de boa e tem um cliente que é chato, mala. Mas ele não é mala só porque ele é de fato mala. É porque ele é uma pessoa mais exigente, porque ele tem uma situação muito complexa. Imagina chegar um cachorro em casa se coçando vermelho, tirando sangue. É chato, entende? Então ela faz questão de ir, levar, entregar na mão do profissional. E aí, como eu fiz todo esse processo de abordagem com ela, eu tive uma fidelização. E aí foi uma cliente que ficou com anos com a gente até o cachorro morrer. Só que no meio disso, ela tinha amigas que passavam pela mesma situação e ela começou a indicar. Pessoas atravessavam a ponte para poder vir, entendeu? Então sempre foi uma coisa assim que eu comecei a colocar muito dentro da minha rotina de trabalho, que foi começar a personalizar o atendimento para o cliente mais exigente e criar um nome para esse serviço para que pareça mais exclusivo, tá bom? E funcionou muito bem para mim e espero que este caso te ajude aí na sua organização. Então pense, tá bom? Às vezes o cliente não é exigente, às vezes é você que não sabe atender ele, tá? E se for um cliente fora da casinha, sem um parafuso, muito louco, mesmo você fazendo tudo isso, você fala assim para ele: vá com Deus. Vá com Deus. Vá com Deus. Vá com Deus. Tchau. Não atenda, não atenda. É isso, gente. Se gostou desse vídeo, gostou deste canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, deixar a sua história aqui que você já passou por uma situação com um cliente exigente. Conta pra gente que a gente quer saber, porque a gente adora a fofoca. Um beijo, sejam todos muito felizes e até o nosso próximo vídeo.